Quando eu cheguei, o CA de História estava transitando da condição de comissão pró-CA, que estava criando o CA, para a primeira diretoria. Então eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que compunham a comissão pró-CA e depois o de conviver com aqueles que assumiram a primeira diretoria. Eu já não me lembro bem se foi a primeira ou segunda diretoria, né? Eu cheguei nesse momento. 1980, eu acredito que é a primeira diretoria. O centro acadêmico que estava nascendo, ele estava instalado numa área que nós poderíamos hoje chamar de incubadora de CAs, que era o módulo dos estudantes de economia, aqui no subsolo norte, e que haviam saletas que eles disponibilizaram para outros cursos, estudantes de outros cursos, para que eles iniciassem o trabalho de criação dos seus CAs, né? Então lá dentro tinha também, estava nascendo junto com o CA de História, o CA de Geografia, o CA de Filosofia, o CA de Contabilidade, de Administração e além do de Economia. Antes os CAs existiam, eram diretórios acadêmicos, né, subordinados à administração. Isso foi um processo dos estudantes dos anos 70, né, que foram rompendo com isso, criando as entidades autônomas, livres, né, era uma bandeira do movimento estudantil dos anos 70, pelas entidades livres. E depois veio a reconstrução da UNE em 79 e aqui se tentou, inclusive, isso nunca aconteceu, reconstruir a FEUB, que era a Federação dos Estudantes Universitários de Brasília, da qual o Onestino Guimarães, né, que é essa figura já lendária, né, mas tão inspiradora aí hoje para a recuperação da questão dos direitos humanos, né, aqui na UNB especificamente, foi o presidente, né, no final dos anos 60. Então, aqui também foram se reconstituindo os centros acadêmicos livres, no final já dos anos 70. O CA de História me parece que foi construído em 1979. A gente lá no CA da História, a gente tinha uma participação que era chamava-se autogestão. Então, era de tempos em tempos tinha eleição, elegia as pessoas que iam dirigir o CA, mas não tinha diretor, não tinha nada assim muito definido, específico. Agora, nós sabíamos que tinham colegas que tinham envolvimento partidário, político partidário, né? Mas em organizações assim, clandestinas, essas coisas, eu nunca tive conhecimento de nenhum, né? A gente sabia que tinha muitos espiões da ditadura rodando entre nós, né? Isso a gente sabia que tinha e alguns a gente chegou a desconfiar e depois eles até saíram da universidade, né? Porque naquela época, 1980, ainda estava muito recente, estavam recentes as marcas das, como é que fala, seguidas invasões que a universidade sofreu, e sendo que em algumas aulas os professores tinham que trabalhar com um policial dentro de sala de aula vigiando o seu trabalho, né? Então, a discussão, a reflexão crítica era proibida, e até com um agente dentro de sala de aula vigiando o que o professor estava conversando com os alunos, o que os alunos estavam conversando dentro de sala de aula. E aí, como que a Dalgisa teve a coragem e conseguiu sobreviver a essa pressão toda, é algo que a gente não consegue entender muito bem, porque outros, por muito menos, foram massacrados, né? Tudo bem que a Dalgisa foi cerceada, ela era tratada como uma professora de terceiro nível, de professora sem importância, e as coisas dela não eram tratadas com importância no departamento. Então, ela sofreu uma discriminação muito forte, mas outras pessoas, por muito menos, foram presas. Para mim sempre foi difícil. Eu levei 15 anos sem uma promoção funcional aqui dentro. Ganhava uma merrequinha. 85. Eu fui ser promovida quando entrou o Cristóvão. Porque sabe o que alguns colegas meus da história, professor, falava?
que eu fiz doutorado num país que era do terceiro mundo, que era atrasado, era Espanha e Portugal. Porque não tinha ainda o euro, né? Então que eu não merecia, não, os bons aqueles que faziam nos Estados Unidos. O departamento estava ainda muito, enfim, na sua composição, influenciado por todo esse período de uma presença forte do governo militar da universidade, né? Então havia muitas tensões aí dentro. Eu já peguei a fase do departamento de História mesmo constituído, porque um pouco antes eram juntos História, Filosofia e Geografia, depois foram desmembrados. Houve muita mobilização dos estudantes em 85, 86, inclusive uma greve de estudantes, acho que foi a primeira greve de estudantes na gestão do Cristóvão Buarque, contra alguns professores cuja qualidade era questionada e, ao mesmo tempo, estavam muito ligados a uma mentalidade conservadora ligada ao regime militar. Então, mas não havia apenas uma questão ideológica, era uma questão também de se questionar a própria qualidade desses professores. E havia, em particular, um professor de quem se dizia, não sei, ter sido agente, inclusive, dos órgãos de informação, de inteligência da ditadura. Não, eles não eram militares, eram só reacionários. Nós tínhamos poucos professores, e desses poucos professores, a minha percepção, né, apesar de a Dalgisa ter gravado um depoimento dizendo que não, mas a minha percepção era de que eles eram de formação militar. Se não eram militares, eram de formação militar. Se não eram de formação militar, eles eram agentes do sistema. Para mim eram, né? E eram professores com os quais nós não conseguimos discutir essa realidade brasileira da época. Não havia abertura para isso, e a não ser alguns poucos, como, quer dizer, a professora Dalgisa e o professor Baranda, que dava História da África, com o qual também eu não convivi muito, né? Mas os outros professores a gente não tinha oportunidade de conversar sobre a realidade no país, não, né? Mesmo com os professores de estudo de problemas brasileiros, eles elencavam alguns problemas e no auditório abordavam esses problemas sobre a ótica aquilo que nós deveríamos entender. Então não era uma discussão sobre diferentes óticas acerca dos problemas brasileiros, né? Era mais uma pregação ideológica para evitar que os alunos falassem que na universidade não havia estudo de problemas brasileiros. E como eu vim dar aula de História da América Latina, e quando eu cheguei, tinha muitos alunos que estavam sem ter uns 2, 3 anos, que ainda não tinham feito a História da América Latina, da América. Tinha professor, mas tinha muitos que não faziam, né? Então, quando eu cheguei, realmente, então, veio uma turma imensa para fazer, porque era gente que de 2, 3 anos que não tinha feito essa disciplina. Então, nessa época, foi em 85 que eu voltei, que eu vim para cá, que é a minha segunda etapa essa, e aí em 86, o reitor, então, ele estava, o Cristóvão, eles estavam querendo fazer anistia de alguns professores, que eram os professores importantes que passaram por aqui, pela UNB, e esses professores, inclusive, acho que 2 deles já tinham pedido anistia e tinha sido negada. Então, o Cristóvão resolveu me nomeou como coordenadora, que seria de uma comissão, que realmente não teve uma comissão grande assim. E eu comecei depois desses professores, eu comecei a fazer uma pesquisa, o que aconteceu com os professores que queriam ser reintegrados aqui, né? Ter essa anistia e ser reintegrados.
E é justamente nesse momento que eu fiz uma grande pesquisa. É um contexto de embate com o Departamento de História, porque nós começamos a ter projeto do que a gente queria para o curso de História. Isso ficou muito claro. Tanto é que quando a gente foi disputar poder dentro do Departamento de História, a gente não foi disputar poder pelo poder em si, porque a gente queria interferir na condução do curso de História. Essa é a questão fundamental. E é por isso que a gente conseguiu ter base política entre os estudantes de História para disputar esse poder e, de fato, conseguir uma participação maior no poder do Departamento de História. Não é por outro motivo, é por esse motivo. Porque, no final das contas, a gente conseguiu corroborar aquilo que a gente dizia em termos de pauta política nossa. Então, o negócio é ser autogestionário, o negócio é a maior parte dos estudantes participarem, a maior parte possível dos estudantes de História participarem para discutir o que interessa a eles, sob o ponto de vista da esfera pública, dentro da universidade. O que interessa a eles na esfera pública da universidade é discutir o curso, é discutir a qualidade, né? É discutir quem é o professor. Porque havia um questionamento, retomando uma questão, que estava um questionamento que os próprios projetos faziam, que era da forma de fazer o movimento estudantil. Quer dizer, tinha uma questão da memória e tal, mas um questionamento da forma de se fazer o movimento. Um questionamento político, que estava ligado à proposta da autogestão, né, que era a de que, depois de um processo de reconstrução das entidades estudantis no final dos anos 70, havia uma crítica muito forte a um processo de aparelhamento de muitas entidades por grupos, por tendências do movimento estudantil, né? De que o argumento principal era de que as direções das entidades, do centro acadêmico, do DCE, da UNE, elas espelhavam muito mais o projeto de cada tendência ligada a um partido, mas, em suma, o que o Centro Acadêmico de História fez quando colocou para fora a direção que estava ligada a uma corrente política forte aqui na UNB, que era o SEMEAR, que era ligado a um grupo chamado Ala Vermelha, que era um grupo clandestino também, falou exatamente isso. Olha, vocês tinham como delegação representar a Assembleia Estudantil, e foram lá e votaram contra a Assembleia na proposta que era a proposta da corrente e não a dos estudantes de História. Então, vocês estão fora, os estudantes agora vão se organizar. E isso motivou muitos estudantes, né? Isso atraía a atenção e angariou a simpatia de estudantes de vários cursos, né? Por isso que se constituiu como uma referência. Essa era uma crítica que se fazia ao movimento estudantil. Isso fazia uma pressão muito grande sobre um projeto político que queria ser autogestionário. Porque você tinha, de um lado, partidos políticos disputando os espaços de poder da universidade, dentro do movimento estudantil, e você tinha um centro acadêmico que queria ser autogestionário, ou que não queria ser monopolizado, não ter o seu espaço de poder principal monopolizado por um grupo político, por um partido político. Esse é um contexto muito importante. E aí, o que acontece? As discussões que nascem disso são discussões do gênero, bom, em vez da gente ficar fazendo assembleia para ouvir a análise de conjuntura internacional, que isso era muito comum, fazia uma assembleia, os caras dos partidos políticos vinham muito bem preparados, faziam análise de conjuntura internacional, questão da Guerra Fria, e faziam isso muito bem. Só que aí a gente dizia o seguinte, não, peraí, calma, até porque a gente não conseguia fazer essa análise de conjuntura tão bem. A gente dizia, não, calma, a gente precisa também, além disso, discutir as questões da própria universidade e as questões que são mais diretamente afetas aos estudantes, aos interesses do estudante aqui. Nós somos estudantes, né? Nos interessa muito discutir a qualidade do ensino, nos interessa muito discutir como é que a gente vai tirar os professores ruins que a gente tem, né? Nos interessa muito discutir a grade horária, nos interessa muito discutir uma reforma universitária. O CA estava nascendo, mas a gente sabia, mas e o que aconteceu antes? Falava-se que depois do Encontro Nacional da UNE, em 1979, tinha acontecido um Encontro Nacional de Estudantes de História que tinha aprovado como principal bandeira de luta a defesa, a luta contra a extinção dos cursos de História, né?
mas isso era uma informação que chegava oralmente. Não havia nenhum documento, a gente procurava os documentos, onde é, né, o documento de deliberação desse encontro, a convocatória do encontro, outros documentos de estudantes falando, discorrendo, né, a gente não tinha desses documentos. E aí no congresso, no Encontro Nacional de Estudantes, que foi realizado na USP, e que aconteceu com uma grande contribuição aqui dos estudantes de História da UNB, justamente porque eles começaram a ir atrás das informações e telefonando para quem pudesse, se reunindo com quem pudesse, participando dos encontros da UNE, né? E nos encontros da UNE procurando outros estudantes de História de outros lugares então fazendo, como é que fala, eram agentes de busca, coleta de informação, né? E na medida que a gente foi conseguindo alguma coisa mais, juntar os fragmentos de informação, é que nós contribuímos para acontecer esse encontro nacional na USP. Nesse encontro, foi aprovado, então, que os estudantes da Universidade de Brasília dessem continuidade a esse trabalho, de reunir, organizar e compartilhar informação, né? E o nome dado a essa comissão, naquele momento, foi o de Central Nacional de Informação, né, dos estudantes de História. E um nome que surgiu em paródia, meio que paródia com SNI. Você não tem lugar para pesquisar, né? Era uma constatação. Eu fiz bacharelado em História. Bacharel, oficialmente, ele não é professor, né? Então, ele faz pesquisa, mas você vai fazer pesquisa onde? Né? Você tem um arquivo nacional que é hoje está um pouco organizado, mas há 25 anos atrás não chegava nem aos pés, né? Não tinha arquivo público naquela época, não tinha nada, né, em Brasília. Então, a questão é a seguinte, a gente vai formar para ser professor, você não tem opção. Então, já que a gente tem que preservar a memória, vamos começar preservando a nossa. E naquela época a gente produzia muito, assim, panfleto, tinha um debate sobre música, né, sobre um cantor, alguma coisa. A gente fazia um convite, fazia um panfleto. Tinha os jornaizinhos e mimeógrafo. Nós chegamos a ter mimeógrafo no centro acadêmico, né? Depois, cópia era muito cara naquela época, fotocópia. E as máquinas muito ruins, né? Então, não tinha muita opção. A gente fazia muito trabalho, assim, muito texto, muito folhetinho. Com isso, ia acumulando aquela documentação. E nós ali, daquele grupo ali da direção, a gente sempre tinha a preocupação de guardar 2, 3 de cada, folhetos do cineclube, de eventos da UNB, palestra, vinha gente de direita, de esquerda da palestra aqui, né? Enquanto o Azevedo trazia o Henri Kissinger, a gente trazia o Lula, que era dirigente sindicalista na época, né? Em 1981, 82, o Lula veio aqui umas 4, 5 vezes da palestra. E toda vez que ele vinha, lotava o auditório, lotava o Teatro de Arena, sabe? E o Azevedo acho que tinha crise de úlcera quando ele vinha. Então a gente foi guardando esse material. Quando chegou em 83, 84, a gente estava cheio de documento no arquivo do CA, né? E não tinha muita coisa antiga. Então, porque os antigos o pessoal acabava jogando fora. Aí a gente ficou pensando assim, gente, nós vamos formar, pode vir um grupo aqui jogar tudo isso fora, perdeu toda essa riqueza, né? Daqui a alguns anos ninguém vai saber o que a gente fez aqui e tal, né? E eu fui fazer um estágio em arquivologia, porque não tinha o curso de arquivologia em Brasília. Então os estagiários que iam trabalhar nos arquivos eram ou de história ou de biblioteconomia. Então, eu fui fazer um estágio de arquivologia, o Edilberto também. E aí a gente viu a importância dessa preservação, né? Havia um grupo de arquivistas organizando os arquivos do INEP, lá no Ministério da Educação. E aí me mandaram para lá e eu comecei a trabalhar no INEP, acho que no final de 83 ainda. E no INEP eu conheci, já frequentava esporadicamente o CA de História, e no INEP eu conheci então o Edilberto e a Heloísa. Foi uma influência importante que a gente teve de um grupo que cuidava da arquivologia em Brasília. Inclusive, foram 2 pessoas assim, que marcaram muito, que é a dona Astréia de Moraes e Castro, que foi diretora da Associação dos Arquivistas,
e depois que ela saiu, a direção ficou com a doutora Nilza Teixeira, que são duas grandes arquivistas muito boas, muito bem preparadas. E como naquela época não existia o curso de arquivologia em Brasília, a associação é que dinamizava a divulgação dessas técnicas. Hoje, o código de classificação que eu trabalhei lá em 1982 é igualzinho o código que o CONARC criou, que adotou como padrão no Brasil inteiro. Então, eu já trabalhava com uma técnica avançada. O CONARC criou em 96, eu já trabalhava com isso em 82, já existia, né? Que é baseado no código do Canadá, que elas já tinham trazido essa tecnologia do Canadá para nós. E a gente começou a trabalhar no SIDOCA com um código de classificação por assunto, baseado nos assuntos do movimento estudantil. Então a gente pegou essa técnica e trouxe para dentro da universidade. No início nós tínhamos ali umas 2, 3 caixas de camisa, onde era possível guardar algumas notas, algumas atas, alguns boletins, cópias, alguns poucos documentos, né, como se fossem, vamos dizer assim, uns 3 dossiês, né? Esses 3 dossiês, com o passar do tempo, se tornaram 3 armários, né? Com o passar do tempo, foi se agigantando. E aí foi que surgiu a ideia da gente aplicar os conhecimentos que nós estávamos adquirindo em estágios na área de arquivo, trazer o know-how de arquivo para os projetos do centro acadêmico. Aí isso já foi a partir de 1984, né, que nós tivemos a oportunidade de estagiar no arquivo histórico do INEP. A equipe que estagiou, então lá durante o estágio, na conversa, é que surgiu a ideia, não, então vamos aplicar esse conhecimento lá. Aí o primeiro grupo era Heloísa, Edil, eu, Nivardo e a Edivânia. Os 3 são calouros. Edivânia, Nivardo e Marco Aurélio, 3 calouros, né? E Edil e Heloísa, que eram os 2 que já estavam há mais tempo no curso de História. E começamos a fazer, então, organizar os poucos documentos que havia, tal. Já havia alguns, já tinha bastante coisa lá. Ficava jogado e a gente foi organizando isso. E aí a gente foi criando rotinas, né? A correspondência e tal. E esse é um processo que vai fortalecendo também esse processo autogestionário, na medida em que você passa a ter, e a gente se coloca, porque veja bem, o SIDOCA, ele não é só a ideia de um grupo que vai e faz, não. Ele, no sentido dentro do contexto autogestionário, teve que ser aprovado por Assembleia. Né? Ninguém poderia criar, vou criar um sistema, um aparelho burocrático aqui dentro, né? Sem submeter isso à Assembleia. Isso foi aprovado por Assembleia, né? Até porque, e não só aprovado por Assembleia, isso era diuturnamente acompanhado por assembleias. Nós passamos a ser uma estrutura importante dentro desse contexto autogestionário, né? Na sua luta cotidiana, precisava buscar a ferramenta da informação, né? Da organização material mesmo, a organização dos meios de trabalho, né? E isso está muito presente nesses projetos, né? Eu acho que o Edilberto tinha muito esse senso organizativo, né? Ele dava sempre muito valor à informação, a estar antenado nas oportunidades que havia na universidade, no que está acontecendo, né? Para tentar que o centro acadêmico orientasse a sua atuação num conhecimento bastante seguro do contexto em que estava atuando, né? E a questão mesmo da organização da sua própria documentação, né, da sua própria memória, para que se evitasse o que aconteceu no passado com as entidades estudantis, que a sua memória fosse totalmente perdida, né? Então daí a questão do SIDOCA. Bom, organizando cotidianamente a documentação do CA de História. Agora, dessa crítica ao movimento estudantil, né, da sua forma de fazer, da relação entre as suas direções, a sua base, né, das suas principais demandas, da sua forma de organização, né, que a questão da autonomia virou uma bandeira do Centro Acadêmico de História, até no plano nacional, né, da organização dos Centros Acadêmicos de História, recusando
uma executiva de centros acadêmicos de história que tivesse uma direção eleita, né, representando os CEAs de história de todo o país, mas propondo uma federação de centros acadêmicos, né, mais uma vez a questão da autonomia colocada. Todos esses questionamentos estavam relacionados a um outro interesse, que era o próprio estudo da história do movimento estudantil. O objetivo era esse, era de ser um sistema de informação, então, mas para guardar a documentação, né, para fazer a correspondência do centro acadêmico com os outros centros acadêmicos, com o resto do movimento estudantil de história a nível nacional, com a própria estrutura institucional da UNB. Era uma estrutura burocrática, não é? Só que bem organizada, com gente que tinha tido preparação com os arquivistas, tinha visto o que era uma estrutura burocrática naquele momento correta de fazer e tal, com as técnicas e tal. E aí criou-se o SIDOCA. Vocês estão falando para o primeiro contato que eu tive foi com o SIDOCA, né? Com os alunos, por quê? Nós tínhamos uma abertura muito interessante e à medida que a gente foi se institucionalizando como uma área de apoio aos centros acadêmicos, que isso já foi uma dimensão que a gente já foi consolidando durante o tempo em que a gente passou a se situar, a situar a questão dos assuntos comunitários dentro de uma comunidade universitária. Sabia-se que o apoio ao segmento estudantil era um fato, uma questão que deveria ter algum realce. Deveria ter algum realce e deveria ter o respeito enquanto função administrativa dessa instituição que se diz educacional. E que esse processo de apoio e articulação com o movimento estudantil, ele tem uma força educacional muito grande, tá? Porque o processo educacional não acontece só nas salas de aula. O processo educacional ocorre em toda a nossa vida. A DAC tinha uma estrutura menor do que tem hoje, né? Mas ela abordava também a área de segurança e era um momento muito diferente na universidade, né? Onde você tinha todo um trabalho altamente vigiado, cheio de normas que você teria que cumprir. Aquelas normas em função de você permanecer ou não. E eu fui para a área cultural, o que a gente tinha eram movimentos, né, começando a implementação, né, que naquele momento a Conceição Zota foi ser a minha primeira chefe na universidade. Ela orientava, né, ela como chefe, né, que a gente fizesse o que era necessário naquele momento para que se desse o apoio para os alunos. Agora, era feito sem uma estrutura, né, e contra, eu digo para você, contra os princípios nesse período, né, até quando houve a mudança, que aí se cria um serviço e se começa, né, um trabalho mais efetivo, mas o trabalho era feito, mas só que ele não era organizado, não era estruturado e nem era permitido nesse momento, né? Até hoje eu me lembro de um depoimento de um estudante nosso daqui da universidade, que depois que ele ter passado, ele foi preso, aí ele foi preso e detido uns 2, 3 dias, sorte, ele saiu, aí ele me contou assim, Dona Conceição, eu apanhei por causa de você. Porque eles queriam que eu dissesse quem é que estava dando apoio, onde que ele conseguia tantos papéis. Então, por exemplo, eles precisavam muito fazer panfletagens. E o que você conseguia era dar papel, essas coisas, então tinta, pincel, e isso tudo saía muito com material didático, né? Com material de uso coletivo. Então, isso era uma coisa assim que era possível você fazer sem ter um impacto, uma visibilidade. Eram coisas invisíveis, realmente, em termos de apoio. Então você era observado a todo momento, né? Se você liberava o material para que os alunos fizessem cartazes das suas atividades, dos shows, e nós tínhamos esse contato direto com o aluno. E para mim era muito mais difícil porque eu estava saindo do Minhocão e trabalhando na reitoria. Então eu vinha de uma visão de aluno muito recente e entrava numa função de técnico com uma orientação, né, com determinação de você não participar, né, dos movimentos. Que tínhamos que ver outros espaços e outras formas de
da luta, de você fazer essa crítica e essa tentativa de mudança e transformações. Mas com o passar do tempo, com o reforço, com o fortalecimento que houve do combate, do enfrentamento ao sistema ditatorial, você já foi mudando essa questão. Tanto é que com o primeiro reitor eleito, com Cristóvão, nós passamos a ter um outro clima. E aí já era diferente. Aí sim, nós já sabíamos que, como a gente já tinha um bom relacionamento com o movimento estudantil, no caso do centro da área estudantil, com os centros acadêmicos, aí a gente já fazia as reuniões com os centros acadêmicos, e aí havia uma dinâmica saudável, uma dinâmica de receptiva, acolhedora. Olha, uma coisa interessante que quando eu entrei na universidade, a chefia do departamento era a professora Adalgisa Maria Vieira do Rosário. E era um diálogo, né? Não existia um patamar acima, um patamar abaixo, ou um protocolo antes ou um protocolo depois. Era um diálogo em prol de um bem comum. Isso é muito interessante, né? Nós debatíamos e dávamos um valor muito grande ao diálogo entre todos. Tanto que era sempre muito comum, inclusive, o pessoal do Centro Acadêmico de História subir à chefia do departamento para se aconselhar com a Adalgisa, ou para saber qual era a opinião dela sobre determinado ocorrido dentro da universidade. Porque nós tínhamos uma confiança, né, nos nossos professores, nós tínhamos uma confiança na forma como a universidade naquele momento estava se reconstruindo, se reorganizando, se redimensionando. E não era só em relação ao departamento, né? Eu entrei aqui conhecendo a reitoria do professor Cristóvão Buarque. E era uma época que coisas que seriam inimagináveis anteriormente aconteciam. Eu lembro que o movimento estudantil recebia papel, tinta, às vezes para fazer faixas questionando e criticando a própria reitoria, né? O movimento estudantil tinha espaço para fazer suas mostras, nós tínhamos espaço para fazer os nossos eventos. E uma coisa que era interessante, nós éramos jovens, mas existia algo chamado compromisso. E essa da história foi muito interessante porque ela apresentava essa ideia que parecia que estava um pouco esquecida. Poxa, e a história tinha que puxar essa questão, tá? E a história puxou essa questão de resgatar a história daquilo que estava sendo, que é a vida ativa efetivamente do grupo, do conjunto, do segmento estudantil dentro de uma universidade. Foi por isso que, e daí, evidentemente, à medida que foram iniciados os trabalhos. Não era a instituição pensando nisso também, mas era a própria pessoas que estavam se formando, que estavam se preparando para exercer uma vida profissional futura, já estavam pensando na sua realidade e como organizar a história da sua realidade. Isso é muito importante. É evidente que, passado algum tempo, a própria universidade já começou a se preocupar também em organizando a documentação ou a sua própria história dos movimentos que aqui estavam acontecendo, que era o próprio SIDOC, né? Depois se transformou no SIDOC. E quando a gente fez, o pessoal gostou tanto, deu tão certo, que a gente começou a ver necessidade dos outros centros acadêmicos. Na época tinha uns 20, 22 centros acadêmicos ativos. E tinha uns mais antigos que tinham coisas guardadas, tipo Centro Acadêmico de Agronomia, Centro Acadêmico de Medicina, a Sociologia, o pessoal tinha muita coisa guardada. Também tinha gente que tinha coisa em casa, que queria ter um lugar seguro para guardar, que não tinha medo de trazer para cá e o pessoal jogar fora, né?
Então o Edilberto ampliou e fez o projeto do PROMEMEU, o Programa de Memória do Movimento Estudantil da UNB. E a coisa prosperou. E quando a gente começou a discutir a preservação da documentação do movimento estudantil, o próprio departamento começou a discutir a falta de memória da universidade, né? Não existia um arquivo histórico na universidade. O arquivo administrativo que existia na reitoria era uma sala no porão amontoada de coisas sem a mínima organização, sem uma pessoa para tomar conta. Você não recuperava informação de jeito nenhum. Eu entrei no PROMEMEU, acho que já tinha feito uma institucionalização com a UNB. Então eu trabalhava lá como bolsista. Acho que eu ganhava uma bolsa. E a ideia era essa de pegar os arquivos dos centros acadêmicos e unificá-los, né? Dar um tratamento de arquivo para eles, com a intenção de guardar esses documentos, que a gente sabia que as diretorias elas mudavam muito e que a grande maioria, acho que 90%, não tinha preocupação como esses documentos fazerem parte de uma história, né? Então a ideia principal do PROMEMEU é essa, de resgatar e guardar esses documentos para que as coisas não se perdessem, né? Havia bolsa, né? Porque apesar de ser uma época em que ser voluntário era algo muito comum, o que era entendido pela direção do SIDOC e do PROMEMEU, e especificamente falando do Edilberto Campos, né, da Heloísa, o que eles percebiam que era necessário estruturar as pessoas que trabalhavam ali, não só por uma questão de gerar uma confiança e de gerar uma materialidade da presença das pessoas dentro desses projetos, mas até mesmo para que você mostrasse, né, a importância da profissionalização desse trabalho. No movimento estudantil quase tudo é voluntário, né? E óbvio que as pessoas elas iam para o PROMEMEU não exatamente porque elas se imaginavam locupletadas pela bolsa, mas era uma bolsa que garantia uma relação muito interessante de vivência, de sustentabilidade individual dentro da universidade. E com o tempo você também percebeu outra coisa. Você percebia que essa bolsa, ela gerava compromisso, ela gerava responsabilidade em relação ao trabalho com o projeto. Por que surgiu o PROMEMEU e o SIDOC? Surgiram, né? Que cumpriam papéis, na verdade, complementares, né? Embora o princípio básico dos dois fosse organizar e recuperar e preservar a memória do movimento estudantil, o PROMEMEU cumpria isso num plano mais amplo, com a memória do movimento estudantil na Universidade de Brasília, né? E o SIDOCA especificamente para o Centro Acadêmico de História. Tanto que, a partir daí, o Centro Acadêmico, o SIDOCA passou a estar muito mais ligado à atuação do CA. E o PROMEMEU acabou se destinando mais à própria pesquisa sobre a história do movimento estudantil. Então tinha uma coisa que era o seguinte, saindo também desse período da ditadura militar, o que a gente constata é que as organizações sociais estão se reestruturando e buscando os vínculos do seu passado. O PROMEMEU ele não nasceu de uma inspiração, né? Ele nasceu de um processo de criação e trabalho e experimentação, né? A origem do trabalho está na própria origem do trabalho de reconstrução, de construção do CA, porque na época a gente estava construindo as entidades livres, os CAs livres, né? E não se tinha, digamos assim, a memória do que já tinha acontecido antes, né? Então, o que a gente procurava saber sobre o que o movimento estudantil fez na UNB na década de 70, ou em que pé se encontrava no início de 80, em que pé se encontrava a luta de estudantes de História no país em defesa do curso de História ou de contribuição para a sociedade ou coisa parecida, a gente não tinha fontes aonde buscar essa informação. Então,
durante a década de 70 houve muita destruição de memória da esquerda, né? Então muitos documentos foram destruídos, muitas pessoas foram mortas ou foram afastadas do convívio, né? Então a gente não teve assim um legado. E esses movimentos tinham... Por que você não tem essa memória interrompida? Porque isso é próprio até dos movimentos sociais, né? Sobretudo em contextos em que eles não têm muita estrutura, nem material, nem política, para ter uma continuidade. Então a última coisa que os organizadores estão pensando é em preservar documentos. Muitas vezes eles precisam destruir os próprios documentos, até para a própria sobrevivência. Então as condições de preservação da memória são muito precárias. Assim também foi com o movimento estudantil, né? Quer dizer, as organizações estudantis dos anos 60, 70, que foram desmanteladas, né? Pouco sobrou delas. O próprio Promemeu, se não me engano, grande parte do que recuperou veio de acervos pessoais, pessoas que mantinham ali, e não das próprias direções ou próprias instituições, próprias entidades estudantis. Também tinha a própria descontinuidade, o movimento estudantil tem essa característica também, né? Um debate que se fazia na época, eu tenho certeza que é o mesmo debate que se faz hoje, é o movimento estudantil. Ele, a cada 4 ou 5 anos, se renova, né, como se você não tivesse tido nada anteriormente, ou como se aquilo estanque fosse simplesmente uma reminiscência da qual não se pode lançar mão, ou que está tão distante, ou tão apagada, né, que ela não se converte como memória a ser utilizada, a ser trabalhada. E uma das coisas que mais me chocou foi quando eu voltei aqui para a universidade em 2007 no doutorado, ou no mestrado, e estava lá, primeiro encontro regional de estudantes de história, primeiro ERE. Falei, meu Deus, mas nós fizemos até o 6º ERE, na minha época eu me lembro, né? Aquela coisa, é como se você vivesse sobre a ruína de uma outra cidade e você nem ao menos soubesse que aquela cidade estava lá embaixo, né? Então, você estava vendo um encontro que estava sendo feito na sua primeira versão e, na verdade, existia toda uma tradição daquele encontro, de anos e anos, desde a década de 80, ao longo da década de 90. E aí eu falava, isso é por conta do quê? Isso é fundamentalmente porque o movimento estudantil, ele não produz, ou se produz, não faz uso, né, dessa memória, ou as pessoas não estão tendo acesso a ela, ou as pessoas não estão tendo contato com ela. A professora Dalgisa também sempre esteve junto nesse projeto, né, porque tinha que ter o amparo de um professor para a universidade abrigar esses projetos, mas nunca passou pela ideia, né, pelo menos na minha cabeça, de se transformar numa coisa grandiosa, né, e ser um embrião assim, de um órgão hoje importante na universidade, né? Eu já estava ficando satisfeito do que eles estavam fazendo, né? O Edil foi um que trabalhou bem, tá? Ele, a Heloísa, era um grupo também que achava que... Agora, o importante é que as famílias achavam que eles estavam tudo comunistas, que eu botei todo mundo comunista, mas de certa maneira eu gostei do comunismo deles. Precisou iniciar, já estavam iniciados. Eles já estavam iniciados. E hoje, quando eu vejo, por exemplo, que tem um centro de documentação que deve a eles, deve ao grupo do Promemeu, porque o importante é você ver que está guardado a memória não só da história, mas a memória da universidade como um todo. E tem alunos hoje, por exemplo, do DCE, que não sabem que tem isso. É isso que me põe doente. Por quê? Porque os professores hoje que estão lá no dentro do departamento de História ou em outros lugares não fazem isso. Poxa, tem que mostrar para os meninos que tem, mandar eles para lá, uai. Não é isso? Tem que incentivá-los a isso. Os centros acadêmicos é muito importante. Depois do fim da ditadura e no processo de redemocratização, uma série de professores foram reincorporados. Professores que haviam sido expulsos ou que haviam sido perseguidos durante a década de 70. Entre eles, eu acho que é preciso deixar aqui o nome de uma pessoa que foi uma referência para todos nós muito grande, que é o professor Vitor Leonardi, né? Então, muito bem.
Havia um processo de renovação em meados da década de 80. Né? Segunda metade da década de 80, no comecinho dela. Fui procurar o arquivo da UNB para procurar o que havia, que a gente tinha informação dos professores, né? Mas não existia um arquivo central ainda, né? E aí, quem era chefe de gabinete do Cristóvão, primeiro e depois, foi o Zé Geraldo, professor Zé Geraldo, e ele estava também na parte da jurídica, né? E lá tem um arquivo, que era o arquivo da ASE, né? Que era o arquivo que era... esse arquivo chama ASE, era o arquivo sobre os professores, principalmente sobre alunos, né? Que era do SNI, né? Porque passava pelo MEC, vinha para cá e ficavam aqui, né? Através aqui. Então, foi com esse arquivo, né? Quem colocou à disposição foi teve que ter licença, né? O Zé Geraldo colocou à disposição com o Cristóvão. E aí, tanto é que acho que a única pessoa que fez a pesquisa totalmente naquele arquivo fui eu, né? E aí, fazendo isso aí, que foi quando a gente conversava. E como que não tinha um arquivo central, uma universidade naquele momento, ainda em 85, onde você pesquisava aqui, não tinha um arquivo, né, para você encontrar a documentação. E aí a gente conversava, a gente está precisando aqui né, arquivo, por exemplo, no projeto do Darcy Ribeiro tinha museu, tinha biblioteca, mas ainda não tinha um arquivo central, porque não era a ideia naquele momento. Mas a gente achava que devia fazer os museus, né, que ele tinha dentro do projeto inicial, e o arquivo central, né, porque nesse momento já era o momento que já você fazer história, né? E aí, nessas conversas, foi que nós falamos, olha, vamos criar um núcleo, né? Um núcleo de informação, né? A gente pensou, então, junto com o pessoal que trabalhava no Promemeu, principalmente o Edil, né? A Heloísa, que estava muito interessada em fazer que fazia esse projeto do Promemeu, interessado na história, né? Porque eles eram interessados na história. Então aí a gente ficou um ano, em 86, com esse núcleo, tentando fazer um projeto e tal, até que saiu a ideia de fazer o SEDOC, né? Não um núcleo, mas um centro. Um centro que dentro do centro tivesse, que é um dos setores importantes era o Arquivo Central. E essa era a ideia, porque nessa época ainda havia muita discussão, essa questão de arquivo, junto de arquivo central, centro de documentação. Por essa época, até porque o nosso espaço era um espaço que os últimos tempos comprovaram ser precário, né? Que a parte do subsolo aqui da universidade, e eu lembro que o Edilberto falava, um dia isso daqui vai inundar. E nós falamos, Edil, larga de falar bobagem, rapaz. Você é o profeta do alagamento. Eu não lembro quem foi Marco Aurélio. Quem foi que chamou Edil de Noé? Né? O Edil, porque ele falava que isso ia alagar. E realmente, há pouco tempo atrás, tudo isso daqui alagou. Nessa época, no que nós estamos falando aí, é a época do fim do regime militar na Universidade de Brasília e o início da democratização. Então, na medida que foi avançando, foi terminando os anos, vamos dizer assim, a primeira metade da década de 80, né? Então de 80 a 85, os estudantes eles viviam uma rota, como é que fala, um conflito, né, permanente com a reitoria. Então era uma luta permanente.
Então, era a gente vigiando a reitoria o tempo todo, era a gente pressionando a reitoria, era questionando, era reivindicando e também a gente se mobilizando, a universidade, os estudantes de modo geral, se mobilizando para realizar as suas conquistas, em todos os níveis, inclusive conquista de espaço. Mas quando começa a gestão Cristóvão, então, ou seja, começa a redemocratização da universidade, aí o movimento já não é mais um movimento de brigar com a reitoria, mas já é um movimento de, o que nós podemos chamar assim, de participar da gestão da universidade. Então, nesse contexto, já então, quando eu falo de 1985 para 86, o Cristóvão ele assume, acho que em julho de 85, então logo em agosto de 85 o projeto Promemeu já está pronto para na nova gestão assumir e já pedindo recursos e dentre esses recursos espaço específico, né, para uso exclusivo do Promemeu. Com essa documentação nós estamos comemorando os 50 anos dessa universidade, mas precisa saber a história dela para poder comemorar, né? O que ela foi até quando coisa. O momento que ela passou, por exemplo, de perseguição aos estudantes, por que foram perseguidos? Eram comunistas? Será? Onde que está o Ernestino? Que lugar está? Onde que está outros e outros? A gente sabe onde é que eles estão. Tem muita gente que sabe. Então tem que lutar por isso também. A gente participa de muitas coisas ao longo da vida e às vezes a gente até se esquece de algumas dessas coisas. Como realmente coisas que a gente faz na nossa vida, às vezes até de forma um pouco despretensiosa, e ganha corpo e ganha força e se torna uma coisa importante. E isso que eu faço, que eu quero fazer, é história. E eu quero que todos façam isso, fazer história. O que é? Fazer mudar as coisas.